Você tem medo das cicatrizes quando a gente fala em facelifting? Você fica inseguro quando você pensa que em algum momento da sua vida, ou se você está pensando já nesse momento fazer um facelifting, se essas cicatrizes ficam muito aparentes, ou como essas cicatrizes ficam? Então, hoje nós estamos preparando um vídeo, nós vamos mostrar para vocês um vídeo a respeito desse tema. Para a gente começar a respeito disso, a cirurgia plástica ela tem uma coisa muito interessante. Assim, não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Então, a arte do cirurgião plástico é fazer para o paciente a menor possível, a mais escondida possível e colocar essa cicatriz numa região que eu consiga gerar uma camuflagem o máximo possível. Então, para a gente entender um pouquinho, quando a gente vai fazer um facelifting, que eu vou precisar redistribuir a pele, onde que a gente vai colocar essas cicatrizes? Então, a gente vai posicionar as cicatrizes ao redor da orelha e tentar colocar isso em sombras, em curvas, que naturalmente vão disfarçar essa cicatriz. Então, onde que a gente coloca? Para a gente entender um pouquinho, isso aqui é um modelo de silicone de uma orelha. Um ponto muito importante quando a gente vai buscar informação para facelifting e falar de cicatriz, você vai ver o termo tragus. Para quem não é médico, tragus é essa região aqui. E essa região ela é muito variável de pessoa para pessoa. Então, e ela é um dos lugares mais importantes para a gente posicionar a nossa cicatriz e também não alterar essa estrutura. Então, quando a gente vai falar de cicatrizes, em facelifting, a gente divide as cicatrizes em região na frente da orelha ou pré-auricular e as cicatrizes atrás da orelha. Na frente da orelha, se a gente for olhar aqui, a gente pode fazer cicatrizes na frente do tragus e cicatrizes dentro do tragus. Sempre que possível, a gente vai tentar fazer dentro do tragus, tá? Por quê? Porque quando eu faço dentro do tragus, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, eu consigo... Esse é um exemplo de um pós-operatório de 7 dias. Então aqui eu venho nessa sombra anterior e ela entrou dentro do pavilhão auditivo e ela saiu aqui. Então quando eu vou olhar isso não é o mesmo paciente, mas quando eu vou ver isso num pós-operatório tardio, eu vejo uma linha nessa sombra que ela disfarça muito bem. A cicatriz no tragus ela praticamente não fica visível e depois eu vejo uma nova linha aqui. Então isso é muito importante, eu camuflei, eu fiz a menor possível e eu camuflei essa cicatriz. Quando que a gente faz as cicatrizes na frente do tragus, tá? Em que situações? Vamos dividir um público masculino e um público feminino. No público feminino nós vamos fazer isso quando o paciente ou ela já tem uma dobrinha ou já tem uma leve ruga nessa região e a anatomia do tragus ela impossibilita de eu manipulá-la e se eu manipular eu vou atrapalhar a anatomia e não vai ficar tão natural como nessa paciente aqui que procurou a gente porque ela estava insatisfeita com o posicionamento da cicatriz. Ou eu vou usar, na grande maioria das vezes dos facelifts em homens, a gente vai fazer na frente do tragus. Por quê que eu vou fazer na frente do tragus? Porque se eu faço dentro do tragus, eu vou levar barba para dentro do pavilhão auditivo ou para uma região que não tinha previamente. Então isso não é natural. E o homem também ele tem uma característica bastante interessante. Nós homens temos uma pele um pouco mais espessa, com uma característica, isso não é um termo médico, mas ela lembra mais uma coisa mais emborrachada, mais espessa. E as cicatrizes também elas ficam de melhor qualidade. Então no homem a gente posiciona isso na frente da orelha. Essa cicatriz ela vai dar a volta atrás da orelha, ela vai dar a volta para cá e ela vai ser posicionada neste sulco aqui, que é na conexão do pavilhão da cartilagem da orelha com a parte posterior. Então ela vai vir lá atrás. E o que é interessante nisso? Então ela vai entrar aqui e depois ela vai entrar no cabelo. Esse é um desenho. O tradicional é essa cicatriz vir para cá e entrar na linha do cabelo, entrar no cabelo. A gente precisa entender que essas incisões que fazem com que os pacientes, se você vai ter uma cicatriz no facelifting, ela é feita por dois motivos.
Primeiro para eu chegar nas estruturas profundas, para eu fazer o reposicionamento de musculatura, definir melhor o contorno do rosto. E o outro motivo muito importante é a quantidade de pele que eu vou retirar, né? Eu vou ter que tirar essa pele por algum lugar. Ou seja, quanto mais pele eu tenho, mais cicatrizes eu vou fazer, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho mais pele, eu vou fazer cicatrizes maiores. O tradicional é essa, então o que eu vou fazer? Fiz essa pela frente, dei a volta, entrei na linha do cabelo. E hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem pacientes mais jovens que procuram a cirurgia de rejuvenescimento um pouco mais jovem. E esse rejuvenescimento ele é mais voltado para o contorno do rosto. Não é porque o paciente tem um excesso de pele muito grande. Então eu vou precisar fazer o acesso dos planos profundos, do deep plane, da musculatura para fazer o reposicionamento disso. A quantidade de pele que eu vou tirar não é tão grande. Então nessas situações a gente consegue fazer uma cirurgia que a gente chama o termo em português as cicatrizes reduzidas. Uns anos atrás essa cirurgia foi difundida como a short scar, a cicatriz reduzida, o termo em inglês. E hoje ela também está muito difundida, que é o ponytail facelift. O que é isso? É o rabo de cavalo. Então a ideia do ponytail significa o paciente consegue fazer um rabo de cavalo sem ver a cicatriz. Então o que significa a cicatriz reduzida ou ponytail? Você vai subir com a cicatriz, vai parar aqui, ela não entra na linha do cabelo, que é esse exemplo aqui. Isso não dá pra gente fazer em todo mundo, vai depender obviamente da quantidade de pele dessa região, mas quando necessário, sempre nós vamos buscar fazer essa cicatriz reduzida para fazer o mínimo de cicatriz possível para os pacientes. Quando a gente precisa entrar na linha do cabelo também, a ideia aqui a gente tem um ponto ideal, que seria o ponto de maior projeção da concha, que está aqui. Então quando eu coloco essa cicatriz bem posicionada aqui, mesmo nessas situações, a gente faz um rabo de cavalo. Essa cicatriz, se ela não foi feita com grande tensão, normalmente ela evolui muito bem e ela disfarça muito bem, que é o nosso objetivo. Qual que é o objetivo de um facelifting? Sempre reposicionar as estruturas, trazer para aquele rosto as características naturais dele próprio, sem estigmas e sem fazer com que o paciente pareça que fez uma cirurgia plástica. E sim, o objetivo é fazer com que ele esteja bem. Ok? Muito obrigado.